Se estiver baixo demais, a pessoa não entende, aí fica complicado. Amém. O penúltimo hino, ele é difícil de você vivê-lo. Te louvarei, Senhor, não importam as circunstâncias. Medita um pouco aí que você vai ver o quanto é difícil fazer isso. Não é fácil. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há, ou nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Versículo 15. Versículo 16. Pois tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o versículo 28. E agora, filhinhos, permanecei nele, para que, quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. O que é o mundo para as pessoas que não conhecem o Evangelho? As pessoas que nunca tiveram contato com o Evangelho. O que é o mundo para nós, os cristãos? O que ele significa para nós? Como nós devemos olhar o mundo e tratar ele, nós os cristãos? Como que as pessoas que não conhecem o Evangelho tratam, se comportam com relação ao mundo? E o que Jesus disse do mundo? E o que ele quer de nós aqui nesse mundo? Essa é a pregação. Então iniciamos agora pelo que significa o mundo para a humanidade, para a própria humanidade. As pessoas que não têm conhecimento do Evangelho, eles entendem mundo pelo planeta Terra, pelas suas divisões em blocos, em países, em cidades. Eles não entendem como nós entendemos. Como que o cristão entende a palavra mundo? Assim como os cristãos do Novo Testamento entendiam, que é a humanidade sem Deus. As pessoas sem Deus. Não são as cachoeiras, os mares, as florestas, como as pessoas do próprio mundo, da própria humanidade entendem que é mundo. Mas são as pessoas, nós, que vivemos aqui. Só que a humanidade sem Deus, aquelas pessoas que ainda não conheceram a Deus, que não buscaram ainda nele a sua fonte de vida, a sua fonte de inspiração, a sua fonte de perdão e de salvação. O que o apóstolo João estava nos dizendo aqui agora? Como que a gente deve entender o mundo e tratá-lo? A humanidade afastada de Deus, ou sem Deus, aqueles que nunca entenderam Deus como Ele é de verdade, quais são os propósitos dEle para toda a humanidade, eles não têm compromisso com esse Deus. Eles, para começar, não o conhecem, não sabem quem Ele é de verdade. Como que eles conhecem Deus? Tem muitas formas, muitas e muitas. Alguns entendem Deus como a força da natureza, como uma força que criou tudo isso que a gente vê e até aquilo que a gente não vê, que são os vírus, as bactérias, os minúsculos animais que nós não conseguimos enxergar. Outras pessoas entendem Deus como a própria natureza, não como alguém ou algo, a força que criou tudo isso, mas como a própria natureza.
Então, para eles, o sol é Deus, a lua é Deus, os planetas, a própria terra, a natureza. Muitas pessoas, principalmente da religião hinduísta, eles creem que a vaca é um deus, a cabra, o boi, o rato. De vez em quando a gente vê cenas pela internet que o pessoal manda para a gente. Uma casa de um indiano cheia de ratos. Uma bacia cheia de leite na sala e aquele monte de rato dentro daquela bacia bebendo aquele leite. E eles não sacrificam, não matam aqueles ratos, mas eles convivem com eles. E eles não matam porque entendem que eles são deuses. Então o mundo, a humanidade sem Deus, eles estão cheios de conceitos errôneos sobre Deus. Eles não conhecem Deus como ele está prescrito aqui na palavra do próprio Deus. Se eles não conhecem Deus como está prescrito aqui, é porque também eles não entendem, não recebem essa Bíblia sagrada como a palavra de Deus. Eles recebem essa palavra, essa Bíblia, como um livro comum, escrito por mãos humanas, e não inspirado por Deus, como nós entendemos. Como que nós, os cristãos, entendemos e conhecemos quem é Deus? Quem já viu Deus aí? Levante a mão, por favor. Quem já viu Deus? Ninguém, né? Então, como é que a gente crê em Deus? A gente crê que Ele existe, a gente entende os propósitos dEle, se nós nunca o vimos. Primeiro, porque nós cremos na palavra dEle, como sendo a palavra de Deus. E quando nós compreendemos e aceitamos essa palavra como sendo palavra de Deus, então aí nós passamos a conhecer a Deus também, porque a sua própria palavra nos informa quem é Ele. E nós sabemos que desde o Gênesis até ao Apocalipse, Ele é um Deus pessoal. Ele é um Deus que criou tudo isso que existe, que nós vemos, e aquilo que não vimos, e Ele nos formou e nos colocou aqui nesta terra. Então nós entendemos, nós conhecemos por essa palavra que Ele é esse Deus, esse ser supremo, em três pessoas, que é um pouco complicado de entender, mas a gente chama de trindade, apesar de não haver essa palavra nas Escrituras, mas nós entendemos por vários versículos, e um em especial, que o apóstolo fala de Pai, Filho e Espírito Santo no mesmo versículo, que eles são três, mas com funções diferentes. E que Deus, que é o nome da tríade, ou da trindade, Ele é todo-poderoso. Isto significa que Ele tem todo poder. Todo poder que existe pertence a Ele. Por isso chamamos Ele de, a Bíblia chama Ele de todo-poderoso. E sendo todo-poderoso, Ele criou todas as coisas e nos formou. E mesmo sendo um Deus tão grande, supremo, poderoso, criador de tudo isso que a gente vê e o que não vê, nós sabemos pela sua palavra que Ele é pessoal. Nós sabemos pela sua palavra que Ele se preocupa com detalhes pequenos da nossa vida. Ele se preocupa com as grandes decisões do ser humano, mas também Ele se preocupa com as pequenas decisões. Então, para nós, os cristãos, nós conhecemos Deus desta forma. Para as pessoas que não conhecem a palavra, que não tiveram contato com o Evangelho ou com esta palavra, ou que já tiveram contato com esta palavra, a Bíblia Sagrada,
mas que a desprezam e não recebem ela como a palavra de Deus, eles não conhecem Deus como nós conhecemos, como Ele é de verdade, mas tem um conceito errado de Deus. Então, com esse prefácio, agora fica fácil de entendermos a palavra de João. Ele está falando aqui para nós. João não está falando para a humanidade sem Deus. Ele está falando para o povo de Deus. E ele está dizendo: não ameis o mundo. Agora pega esse conceito: mundo é a humanidade sem Deus. E todos os desejos que eles têm. Aqui a palavra aparece concupiscência. Traduza por desejo. A humanidade sem Deus, ela não tem desejos bons. E nós vamos entender por que João se preocupa e fala para nós não amarmos essa humanidade sem Deus. Lá no Éden, quando o homem peca e ele é expulso do jardim, homem e mulher são expulsos do jardim, logo em seguida acontece o primeiro homicídio. Irmão mata irmão. Caim mata Abel. O que tinha no coração desse homem que tinha acabado de sair do Éden, um ambiente santo, com uma família que era santa, e logo em seguida que ele sai daquele local santo, o coração dele já está pervertido, já está sujo, já tem maldade dentro dele. Por que aconteceu isso? É fácil explicar. Quem lê Gênesis compreende isso facilmente. Porque o homem deu abertura no seu coração para o inimigo entrar e agir. Quando o homem desobedece a Deus e dá ouvidos à voz do diabo, que estava usando uma serpente, um animal da época, então ele dá abertura na sua vida para o inimigo enganá-lo, para o inimigo